Graças e paz, igreja. Eu quero contar uma visão que eu tive quando os homens ficaram aqui na roda. Que eu chorei muito, que eu vi, que eu nunca tinha visto, que eu vi ali nos homens. Eu via o irmão ali, que eu não sei o nome dele, irmão Alexandre. Quando ele fazia aqueles movimentos, correndo, eu via sair fogo do pé dele, mas o fogo que saía conduzia os irmãos para entrar na unção. Eu via isso, aí eu ficava olhando para o pé dele, toda vez que ele fazia aquele movimento, saía, e como se fosse jogando nos irmãos, para os irmãos receberem também a glória que ele estava sentindo. E eu parei, fiquei olhando, aí eu fechei meus olhos e disse, o que eu estou vendo, que eu nunca vi isso? Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu via aquele fogo conduzindo, como ia jogando, o Senhor permitia ele fazer aquele movimento para que o fogo saísse do pé dele e fosse tocar nos irmãos, para os irmãos sentirem a mesma glória que ele estava sentindo. E foi algo muito forte naquele momento ali, que eu chorei muito vendo aquilo. Aí eu quero contar a minha experiência, que quando a apóstola orou em mim, irmão, não foi fácil para mim na minha experiência, porque eu vi um ser muito feio, e esse ser, ele não permitiu, eu voltei. E quando a apóstola ora em mim de novo, foi uma luta para mim ir para o céu, que eu fazia a pergunta, e não respondiu, aí eu fiquei parada ali no chão. Eu fiquei me perguntando, para onde eu vou se eu faço pergunta não responde, o que vai acontecer comigo? E quando de repente desce um anjo com uma asa muito grande, e eu entendi que era o Gabriel que tinha vindo me buscar, o anjo Gabriel. E ele falou bem assim, eu vim te buscar para uma missão, porque tu precisa levar um recado para a igreja, mas antes disso, você precisa ir na sala de renovo, para você passar por renovo, e o Senhor quer te mostrar algo da tua vida mesmo. Aí, irmão, eu fui na sala de renovo, e o Senhor fez eu permitir ver a enfermidade que estava em mim, por causa de rancor, por sentir raiva das pessoas e guardar, e eu abrir a boca e dizer bem assim, eu não tenho raiva, mas eu estava com aquilo no meu coração. E o Senhor dizia bem assim, sabe por quê? As bênçãos que eu tenho para derramar para ti e para tua família ainda não foi liberada, por causa desses ódios, desse rancor. Ele falou, não está no teu coração, mas só o fato de você pensar, aqui está tudo travado no reino espiritual. Aí ele falou, lembra da oração que você fez lá nessa casa ontem? Que você não pediu perdão das pessoas, mas você pediu perdão de mim? Eu ouvi o que você falou. Eu ouvi. Aí ele falou assim, lembra da ligação? Foi eu que permiti, porque eu vi que você pediu de coração. E aquela dor que você sentiu no seu coração ontem pela madrugada, era eu que estava tirando todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa que você sentia. Aí ele falou bem assim, agora você vai levar um recado para a igreja. Ele dizia bem assim, fala para os meus filhos, que eu tenho muita bênção para derramar para eles. Muita mesmo. Eu tenho planos de viagem para muitos. Mas enquanto não fazerem um concerto comigo verdadeiramente, vai ficar preso. Ele falou, eu tenho coisas para entregar para os meus filhos, mas eles estão com o coração duro. Eles não se arrependem, eles vêm me buscar, mas eles não abrem o coração para mim. Eles não falam realmente o que eles querem. E ele me via ver duas partes, irmão. Ele falava assim, olha aqui, esse lado, são pessoas que falam para mim, que têm um coração sincero. Olha que eu estou entregando para eles. E ele me mostrava o outro lado. Esse lado aqui, são pessoas de coração duro, que tem raiva, que tem mágoa. Eu tenho que entregar muitas coisas para eles, mas enquanto eles não fazerem um concerto verdadeiro comigo, enquanto eles não andarem na doutrina, nada disso vai ser deles. E eu começava a chorar, porque eu via pessoas que eu conheço. E eu dizia, Senhor, assim como eu fui sincera contigo, essa pessoa também pode ser.
E ele dizia: não há nada é forçado. Não pode ser nada forçado. Ela tem que querer, ela tem que me sentir, ela tem que obedecer à doutrina. E ele falava algo muito importante, que ele dizia: a doutrina não é só a roupa. Ele dizia: a doutrina é o coração, a doutrina é a mente. Ele falou assim: a gente tem que estar conectado em mim. A doutrina não é só as vestes. E ele dizia: fala para a minha igreja que eu tenho algo muito grande, mas tenho que ser sincero comigo. E não estão sendo, muitos não estão sendo sinceros comigo. E foi quando eu voltei, irmão, foi essa minha experiência. Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Quando a apóstola Janaína, ela ministrou o arrebatamento em mim, irmãos. Só que assim, antes de ela ministrar o arrebatamento, quero contar uma visão que eu tive. Quando a gente estava em círculo, só os homens, eu tive uma visão. E nessa visão, irmãos, eu vi uma chave descendo do céu. Só que era uma chave grande, não era uma chave pequena. Essa chave, ela brilhava muito, cor de ouro. E de repente eu vi uma porta. E essa chave, irmãos, por ela mesma, ela se direcionava para aquela porta e abria aquela porta. Quando essa porta ela se abria, irmãos, nessa visão, eu via um baú por dentro daquele ambiente, por dentro daquela porta. Esse baú, irmãos, ele se abria sozinho também, e eu vendo aquela visão. E eu via, irmãos, que tinha tesouros dentro daquele baú, e saía uma forte luz de dentro. Eu vi essa visão até aí, e a visão terminou. E depois a apóstola Janaína começou a ministrar os arrebatamentos nas pessoas, e ela ministrou na minha vida. E aí, irmãos, apareceu 2 anjos, e eu fiz a pergunta nos 2 anjos. Esses 2 anjos que chegaram até a mim, eles vieram em cavalos. E eu olhava, irmãos, o cavalo, ele era um cavalo branco. E ali eu fazia a pergunta, e eu ia para o céu. Quando a gente chegava em uma parte do céu, a gente estava andando, irmãos, assim, numa estrada, e eu começava a ver o jardim ao redor dessa estrada. Eu começava a contemplar, irmãos, a natureza. Uma natureza que tinha muita vida, que tem muita vida. E de repente, irmãos, assim, lá no fundo, eu vejo um grande rio, um rio muito bonito. E o anjo do Senhor diz assim: eu quero te levar nesse rio, porque ali você vai encontrar uma pessoa. E eu perguntava: quem é essa pessoa que eu vou encontrar? E o anjo do Senhor falava bem assim: lá você vai saber. E quando eu chegava, irmãos, nesse rio, tinha a praia. E lá na praia, irmãos, já tinha como se fosse um acampamento, sabe? Tudo preparado para me receber ali. E ali, irmãos, eu e um anjo, por incrível que pareça, a gente começava a pescar naquele rio. E a gente começava a pescar, irmãos, e ele começava a preparar uma churrasqueira, sabe? Ele puxava um peixe e ele começava a assar aquele peixe. E ele diz assim: vamos comer, mas a gente tem que esperar alguém. E eu dizia: quem é que está vindo? Ele dizia: olhe. E quando eu olhava, irmãos, eu via um homem vindo até a mim. E ali, irmãos, eu via que era Pedro. Pedro, ele chegava, ele me cumprimentava, ele me abraçava, e a gente começava a sentar, irmãos, e a comer. Só que ele agradece aos anjos, e ele menciona o nome daqueles anjos, né? Ele agradece cada um dos anjos pelo nome. E ali eu começo a comer, irmãos, com Pedro. A gente começa a comer, e ele começa a dizer algumas coisas. E ele dizia assim para mim: aquela visão que você teve, daquela porta, daquela chave, daquele baú de tesouro, foi os mistérios que o Filho do Homem, que o Cristo revelou para a sua igreja. Aquele baú de tesouros significa os mistérios de Deus no meio da obra Shalom, na cidade de Manaus. Que o Senhor, ele se revelou e tem se revelado todos os dias. Ele usou essa expressão. E ali eu dizia assim: eu entendi, Pedro. E ele falava bem assim, irmãos, que a gente tem que ser ousado
na presença do Senhor, que a gente tem que ter um nível de ousadia para profetizar. E ele dizia assim: sabe por quê, Deus? Porque está vindo uma grande multidão para vocês, para esta obra, e vocês precisam ser ousados na fé. E ali, irmãos, ele começava a falar para mim o que Deus ele tem para fazer na obra Shalom. E ele dizia assim: nos 4 cantos da terra, vocês ainda vão visitar cada país. E ele começava a falar, irmãos, das multidões que ainda vão chegar. E ele falava bem assim: tem um recado do Senhor para a igreja do Senhor. Diz para a igreja do Senhor, do menor ao maior, para se preparar. Aquele que se diz que é incapaz na presença do Senhor, diga para ele se preparar, porque quem capacita ele é o Senhor. E aí, irmãos, o Senhor falava bem assim, que nós temos que se preparar para os últimos dias. Nisso, irmãos, ele me levava em uma visão ali. Um anjo do Senhor me levava em uma visão com Pedro. E nessa visão eu via um grande tornado, mas um tornado muito grande, irmãos, destruindo assim uma cidade inteira, irmãos, né? Destruindo assim diversas casas. E eu dizia assim: qual é o significado desse tornado? E ele dizia assim: significa o mal sobre o planeta, significa a destruição. Não é esse tornado que vai vir sobre a face da terra, mas é um grande mal que ainda vai acontecer. E ele dizia assim: acautelai-vos, porque está próximo o reino de Deus. E ele dizia assim: orai e jejuai, porque nenhum mal vai afligir a igreja do Senhor. Só vai chegar naqueles que são dos filhos da rebeldia, que são os filhos das trevas. Aí ele dizia bem assim, irmãos, para finalizar: tem escape do Senhor para a igreja do Deus vivo. Essa foi a minha experiência, irmãos. Irmãos, amém. No início da oração aqui, quando a gente estava bem no comecinho, o Senhor mesmo assim, Ele me mostra antes de começar a mover. Eu vi todos vocês aqui, cada um de nós aqui. Irmão, nós estávamos tão alinhados, tão bonito, que sabe o que é uma coisa perfeita? Todos nós tínhamos um escudo na nossa frente. Esse escudo era desse tamanho aqui, daqui até o chão, tinha um emblema na frente. Todos tinham um capacete na cabeça. Parecia, sabe quando tu olha, parece que é um homem só, mas era todos vocês, estavam todos assim, um do lado do outro. E essa foi a visão. E o Senhor falou: use o capacete da salvação e a fé. Eu achei que você tem uma fé pequena. O Senhor é essa campanha. No Senhor você tem um escudo, que é a fé. A sua fé é muito grande no Senhor. Amém, irmãos? Essa é a experiência que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Graças e paz a todos, amém? A minha experiência de hoje, depois que a apóstola ministrou sobre mim, o serafim que me acompanha, apareceu só ele, e ele falou: olá, jovem Felipe. Eu disse: olá. E aí eu perguntei se ele queria que Jesus venha em carne e osso, morreu e ressuscitou. E ele falou que sim, pois ele era um anjo que me acompanhava. Aí eu disse que eu sabia, só perguntei mesmo porque é meu dever. Ele falou que ele entendia. E aí ele pegou e ele me levou num lugar. E eu apareci num lugar onde era um gramado bonito e tinha um monte de florzinha bonita assim. E eu vi um homem abaixado mexendo numa das flores que tinha lá. E esse homem estava com uma túnica. E eu não sabia, porque eu estava de frente para aquele homem. E era um jardim bonito. E aí aquele homem, ele se levantava, ele virava para mim. E ele era bem alto. E ele estava com uma túnica cinza, mas quase branca. E ele aparentava ser assim, uns 28 anos, 27, por aí.
E aí ele chegava comigo com uma voz assim, grossa, e ele falava comigo assim, ele falava, oi jovem, e eu dizia oi. Ele falou, eu me chamo Elias, e ao redor dele era como se fosse uma aurélia, mas não era. Ele brilhava muito ao redor dele, era muito claro. E ele falava assim que o pai dele mandava dizer pra mim que não era pra eu deixar o medo nem a timidez tomar conta de mim. E ele falava que na minha pregação no sábado, ele disse que o Senhor mandava dizer pra mim que ele queria falar com pessoas naquele lugar e que ia ser através de mim. E ele falou que ia acontecer algo sobrenatural que eu nem imagino o que é. E ele falou que a autoridade que o Senhor dava para ele na terra, ele vai descer sobre a minha cabeça desse lugar. E aí ele sumiu. E aí quando ele sumiu, o anjo apareceu, ele me pegou e foi que eu voltei. E foi essa a minha experiência. Graças e paz, irmãos. O que eu tenho para contar é bem curto, né? O Senhor, ele me levava no arrebatamento, onde ele me falava do congresso que ia ter em Curitiba. Ele falava que o inimigo ele tem se levantado. Ele falava para mim que eles começaram a guerra para que pudesse atrapalhar tudo, para que os apóstolos não chegassem naquele lugar. E o Senhor ele falava que era para mim entrar nessa guerra, porque nada e ninguém ia impedir. E ali eu começava a guerrear com aqueles demônios, tinha uns satanistas também, e eu começava a guerrear com eles. E quando eu terminava, ele falava algo no meu ouvido. Ele falava assim: fale para eles, a unção que eu vou derramar sobre eles é muito grande, e naquele lugar o meu espírito vai descer sobre aquele lugar. E ele falava assim que ali muitos iam ser tomados pelo Espírito Santo, de uma forma que ninguém nunca viu. Ele falava que a mesma unção que estava acontecendo aqui ia acontecer naquele lugar, mas de forma diferente. Porque ele falava que tinha irmãos que iam para lá para sentir, eles queriam também sentir a mesma coisa que estava acontecendo aqui. E eles estão fazendo prova do Senhor, eles estão buscando, e o Senhor ele mostrava. E ele falava para mim que muitos ali iam receber o que estavam procurando. Amém? Graça e paz. Bom, resumindo, a minha experiência de hoje foi sobre a vacina, né? Que o Senhor ele falava que as pessoas que não tomaram a vacina, que o Senhor ele ia estar na frente e que as pessoas não iam ser impedidas de estudar. Falei, podia ser no começo, mas que quando fosse depois ia ser liberado. Falei, tanto que era para pedir para o Senhor colocar um anjo na frente. E ele também falava que sobre as pessoas que perderam o emprego, que não é para ficarem preocupados, porque se continuarem desempregados, o Senhor ele vai prover, não é para se preocupar, e que o Senhor ele ia restituir tudo aquilo que foi perdido. E não era para as pessoas ficarem desesperadas, que o Senhor ele ia trazer de volta o emprego delas, mas que o Senhor estava testando, provando a fé de cada um, para saber se elas iam continuar firmes. Graças e paz, irmãos, amém? Quando a apóstola ela ministrou o arrebatamento em mim, irmãos, o Senhor ele me levava em uma parte do céu
mas eu perguntava, né, fazia a pergunta dos anjos do Senhor, e eles iam confirmando que sim, que eles criam no Senhor. E ali, irmãos, se apresentava 2 anjos, e eu perguntava quem eles eram, e eles se apresentavam, irmãos, da seguinte forma: um dizia assim: eu sou o anjo que dou o dom de a pessoa estar na guerra, de guerrear, né, de a pessoa entrar no terreiro de macumba. O anjo ia dizendo, de desfazer as obras de feitiçaria. E eu ficava olhando para o outro anjo e eu perguntava em que área que ele atuava. E o outro anjo dizia, irmãos, que ele dava o dom de arrebatamento quando o Senhor permitia. E ele dizia assim, irmãos, que ele queria me mostrar algo no céu. E quando a gente chegava lá no céu, irmãos, eu via ele separando um óleo. Só que esse óleo, irmãos, ele estava em grande quantidade. Era muito óleo. Era barris e barris de óleo. E eles ficavam separando aquele óleo. E eu perguntava daquele anjo, para que servia aquele óleo? E ele dizia que aquele óleo é derramado na vida daquela pessoa que recebe o dom de arrebatamento. E ali, irmãos, eu entendia que aquele anjo, ele era responsável de entregar o dom de arrebatamento. E ali, irmãos, eu perguntava do outro anjo: o que é que você tem para me mostrar? E o outro anjo dizia assim: vamos aqui nessa mesa. E ele me levava, irmãos, em uma mesa, e em cima dessa mesa tinha um monte de broche. E eu olhava, tinha um desenhozinho no broche. Era como se fosse uma cabeça de uma águia. Ele pegava aquele broche e colocava no meu peito. E ele dizia assim: eu estou colocando em você porque você tem o dom de estar na guerra. E ele falava, irmãos, que toda pessoa que tem o dom de estar na guerra, esse é o símbolo. É colocado na armadura de guerra dessa pessoa esse broche. E ali, irmãos, ele dizia assim um recado para a igreja: que quando os apóstolos Juscelino e apóstola Janaína, eles impõem a mão sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa ela recebe o dom de arrebatamento. Essa pessoa ela recebe o dom de estar na guerra. E eu dizia assim: Senhor, tem muitas pessoas que querem estar na oração, pessoas de outros países, pessoas de outros estados. E eu dizia: Senhor, e os irmãos do canal do YouTube, que não tem condição de estar nas orações pela madrugada? E o Senhor, ele falava assim, irmãos, que se essas pessoas pagarem um preço, orando pelas madrugadas, e se os servos do Senhor, com a imposição de mão, estendendo daqui do templo, irmãos, essas pessoas, elas recebem esse dom lá onde eles estão. E ali, irmãos, eu entendia que aqueles 2 anjos, eles eram responsáveis, sabe, de entregar esses dons. E a gente estava conversando ali, irmãos, com os anjos, e de repente eu via uma comitiva de anjos, milhares e milhares de anjos, e eles estavam, sabe, assim, alvoroçados. E eu dizia: para onde esses anjos estão indo? E ele dizia assim: eles estão indo para a terra. E eu dizia: o que eles vão fazer na terra? E o anjo do Senhor falava bem assim: alguns desses anjos, eles vão abrir caminho aonde não tem caminho na vida dos servos de Deus. Outros anjos são os anjos da providência. Aí eu dizia: Senhor, como da providência? Aí o Senhor me dava uma palavra, irmãos, que eu nunca tinha ouvido em um arrebatamento: para prover o pão de cada dia. O anjo do Senhor falava. E ali, irmãos, eu via diversos anjos. E aqueles anjos, eles estavam vindo para a face da terra. E a gente estava caminhando ali no céu, irmãos. E o anjo do Senhor, ele falava que era para a gente cuidar muito bem desses dons que ele tem entregado para as nossas vidas. E ele dizia assim: vocês têm 4 dons especiais que o Senhor entregou. O primeiro dele é o dom da palavra, que está na vida do apóstolo Juscelino. O segundo dom, irmãos, é o dom de discernimento. O terceiro dom é o dom da guerra. E o quarto dom é o dom do arrebatamento. E ele falava, irmãos, que esses 4 dons, eles podem chegar na vida daquelas pessoas que elas moram em outros estados, com a imposição dos servos de Deus, com a imposição de mãos dos servos de Deus. E essa foi a minha experiência, irmãos.
Graças e paz, irmão. Eu vou contar a minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar em mim, o anjo que me acompanha, meu arcanjo de guerra, ele me levou ao céu. Que quando eu cheguei aqui hoje, eu estava me sentindo muito mal. Uma preocupação. E estava até querendo me dar febre. E quando o anjo me leva ao céu, onde ele me leva, eu faço a pergunta. Ele disse que sim. E lá ele me levou numa sala onde o Senhor estava restaurando, tirando aquele peso da minha costa, aquela preocupação. E ele dizia para mim não ficar preocupada, porque a oração, ela move muitas coisas. E ele falou bem assim: eu vou te mostrar 4 cantos do mundo, o que o efeito da oração faz. Aí ele me botou assim na frente de um telão e eu comecei a ver pessoas orando. E o efeito da oração, o que ela fazia, o que aquela pessoa pedia, o que estava acontecendo. E ele dizia bem assim: olha como essas pessoas estão orando e olha o que o Senhor faz por ela, olha o efeito da oração. É assim mesmo acontece ali na Shalom. O efeito da oração. Vocês estão orando, estão clamando por algo, pedindo por algo, e o Senhor está ouvindo. O Pai, Ele está ouvindo a oração. Olha como a oração. Aí eu vi, irmão, como se subisse daqui, ó. Assim, subisse um monte de glória, e ia subindo pedido, ia subindo um monte de coisa daqui da Shalom. E ele me mostrava, ele disse: olha só, tem pessoas que não são daqui de Manaus, mas eles estão orando no mesmo horário que vocês, por causa da Shalom. Aí ele permitiu eu ver aquelas pessoas de joelho clamando e sentindo também aquela essência, sentindo aquele fogo que nem acontece aqui na hora que nós estamos orando. E eu dizia bem assim: como isso pode acontecer? Eu falei bem assim: ele sabe o horário que a gente ora? Ele falou bem assim: eles todos sabem o horário que começa a oração lá na Shalom. E eles estão conectados também junto com vocês. E eu via eles orando e clamando. E ele dizia: isso é o poder da oração, é o poder da fé. Olha o que acontece, move muitas coisas, acontece muita coisa a partir do momento que vocês clamam, orando ao Senhor. E eu fiquei maravilhada com aquilo, porque na hora que nós estamos orando aqui, não é só nós. Em vários cantos do mundo tem pessoas orando que nem a gente, por causa da Shalom. E eu achei isso interessante, irmão, e foi isso minha experiência. Graça e paz, saúde os irmãos com paz, amém? Eu, quando a apóstola ministrou aqui no começo, e a gente estava bem no comecinho aqui, eu estava dando glória, glória, glória. E de olho aberto mesmo, eu pude contemplar aqui no piso do chão, saía fogo, um fogo assim desse tamanho assim, mas em vários pontos saía esse fogo, um fogo muito forte mesmo, não é esse fogo que a gente acende aqui na terra, é um fogo muito brilhante, muito bonito. E depois, na continuação, aí eu comecei a sentir uma presença muito forte do Senhor aqui, que eu não conseguia ficar em pé. Eu não consegui, eu nunca tive essa experiência, irmãos, de ficar girando, nunca aconteceu isso comigo. Isso aqui é a primeira vez que está acontecendo comigo. Só que ali eu senti um vento, o Espírito Santo me falou assim: eu vou te mostrar, tu vai ver. Ele fez como se eu ficasse dentro de um vento, assim, eu senti aquilo ali muito forte. Aí ele me falou depois: eu estava sentindo o fogo e o vento, que é uma manifestação do poder de Deus, e era muito forte mesmo, nunca tinha experimentado isso, né? E foi uma graça de Deus mesmo. Eu agradeço por ter experimentado isso aí, e isso é uma oração, né? Ele mostrava que isso aqui, que nem ela falou, isso aqui não era só para nós aqui, né? Que isso aqui ia para muitas outras pessoas, né? E é só isso aí que eu tenho para manifestar. Obrigado pela oportunidade. Graças e paz, amados irmãos. Eu vou contar a minha experiência que eu tive hoje, né?
e a apóstola veio ministrar sobre a minha vida. E o anjo apareceu para mim, eu fiz a pergunta, né? E ele disse que sim. E só que antes dele me levar onde eu tinha que ir, eu tive que ir para uma pequena guerra. E aí ele me levava, né, até o céu. Só que eu achava que em um lugar, aí ele me pegava na minha mão e me levava debaixo de uma árvore. E lá debaixo daquela árvore eu me deparava com um homem. Eu não conhecia aquele homem. Aí o anjo falava bem assim: você está vendo aquele homem? Eu falava assim: estou. Ele falou: você conhece? Eu falei: não. Aí ele falava que aquele homem era o Salomão. Aí ele mandava eu chegar perto daquele homem e eu ia, né? Aí o homem olhava para mim e falava: oi. Eu falava: oi. Ele falava: você me conhece? Aí eu falava: sim. Aí eu falava que ele era o Salomão, né? Aí ele falava: eu sou o homem que Deus deu sabedoria e inteligência. Falei: amém. Aí ele pegava na minha mão e falava assim: vamos que eu quero te levar em um lugar. Aí a gente andava sobre um caminho na direção daquela árvore. E a gente chegava num lugar que eu não sabia onde era. Aí eu perguntava onde era que a gente estava, porque aquele lugar era muito lindo. Aí ele falava: nesse lugar aqui é onde o Senhor vai curar e libertar pessoas. Ele vai derramar um poder sobrenatural. Aí eu perguntava para ele onde que era esse lugar. Aí ele falou: é um lugar onde o Senhor vai usar a serva dele. Eu falava: amém. Aí ele me mostrava outra coisa também, porém é pessoal de uma pessoa que depois eu procuro para falar, amém. Foi essa a minha experiência de hoje. Graças e paz. A apóstola, ela veio ministrar sobre a minha vida, né? E um anjo apareceu para mim. Ele falava para mim que ele era um serafim. Era um anjo grande, muito, muito bonito ele era. E logo ele me levava lá no céu, irmão. Hoje eu passei um dia muito ruim. Eu nunca tinha sentido algo na minha vida como eu senti hoje. Uma fraqueza, irmão. Eu só queria saber de ficar deitado hoje. Eu não queria levantar. E eu falei para o Senhor lá em casa, eu falei: Senhor, eu não vou para o culto, mas eu quero ir para a oração. Mas eu quero que o Senhor faça algo diferente na minha vida, porque eu não quero ficar desse jeito. Isso eu só falei com Deus, irmão. E quando a apóstola ela ministrou, ela pedia para o anjo me levar no céu, é que ele fizesse falar um check-up na minha vida. E chegando lá, irmão, eles me colocavam dentro de eu não sei, é uma máquina. E aquele negócio começava a passar e voltar em cima de mim. E tudo que eu estava sentindo, eu não sinto mais. Eu estava sentindo uma dor de cabeça terrível. E agora eu não estou sentindo mais. E depois dali, irmão, quando ele terminava com aquele processo todo na minha vida, e ele falava assim: agora você vai para a guerra, já que você está melhor, você vai guerrear por aqueles que ainda estão enfermos. E eu vinha, irmão, para a guerra, e eu começava a guerrear com vários demônios ao mesmo tempo. E depois que eu terminei de guerrear, ele me levava em outro lugar, mas eu já falei para a apóstola. Depois que eu terminava essa outra guerra, ele me tirava dali. E antes dele me trazer de volta, ele falava assim: eu tenho algo para te falar. Eu falei: fala, Senhor, eu sou todo ouvido. Ele me falava do irmão Alexandre. E ele mostrava, irmão, a caminhada do irmão Alexandre. Ele mostrou o canal para o irmão Alexandre há pouco tempo. E ele me mostrava o coração dele quando ouviu cada testemunho, irmão. O coração dele se alegrava porque ele achava que não existia isso. Ele achava que só ele imaginava tudo isso.
mas o Senhor ele mostrou para ele. E o Senhor trouxe ele aqui, não foi por acaso, irmão. Quando o Senhor falou com ele que era para ele vir para cá, ele obedeceu a voz de Deus. E no momento, ele pegou o primeiro voo, veio para cá. E ele veio atrás de algo. O Senhor falou para ele que algumas coisas ele já tem feito na vida dele, mas tem algo que ainda falta. Ele falava que era para te preparar, varão, que algo muito grande mesmo vai descer na tua vida antes de você ir embora. E ele falava que quando tu chegasse na tua cidade, ele falou que grandes obras tu ia fazer. E ele estava se alegrando muito pela tua vida. Amém? Obrigado pela oportunidade. Graça e paz, irmãos. Quando a apóstola ministrou em mim, né, eu senti um medo, né? Eu já tinha falado isso para ela, que eu estava com um pouco de medo, né? Porque assim, quando a gente sai, a gente volta, a gente acha que a gente não é capaz, né? Que o Senhor não é capaz de nos perdoar essas coisas. E a gente bota isso na nossa mente. Então, eu tinha botado isso na minha mente. Então, ontem eu ia até o céu, mas eu fiquei com medo. E eu tentava fazer forças para me voltar. E quando eu voltei me tremendo, com enjoo e muita dor de cabeça, né? Mas aí hoje, quando eu vim, a apóstola orou em mim e eu fui até o céu, né? Um anjo me levava ao céu e falava para mim: vamos lá, que eu vou começar o que era para me ter começado ontem. E ele me levava no céu e ele falava: o que eu tinha para te mostrar era isso. E ele abria uma porta muito grande, um portão, e me mostrava uma casa muito linda. E ele falava assim para mim: lembra quando tu falava nas tuas orações que tu não queria que ninguém visse a tua casa? E eu falava: eu lembro. Então, hoje chegou a hora de tu ver a tua casa. E eu via uma casa suja, assim, não era lama, mato, essas coisas, mas era como se fosse poeira, tipo teia de aranha, assim, muito suja. E eu pedia para mim entrar naquela casa e para me limpar aquela casa, e ele falava para mim que eu não podia entrar, que eu teria que voltar e limpar daqui, da terra, aqui na igreja, né? E eu falava amém. E eu ficava surpresa, né? Porque eu via aquela casa suja e então eu entendia que eu tinha que voltar para o Senhor e fazer tudo de novo para poder eu me limpar com o Senhor, né? E eu via a casa do meu filho, né? Muito suja e muito linda. Eu via a casa da Hillary, mas não era agradável, né? Depois eu conto para a apóstola, assim, porque eu fiquei triste, né? Por ver a casa dela naquela situação, mas eu me alegro, né? De o Senhor ter me perdoado, né? De eu estar tendo a oportunidade de me limpar com o Senhor novamente, né? E era essa a minha experiência, que eu estava com vergonha. Graça e paz. A experiência de hoje, o Senhor falava sobre uma pessoa e depois ele mandava um recado, né? Que ele dizia que era para as pessoas parar de ser acomodadas. Porque tem muita gente que está deixando de orar, está deixando de ler a Bíblia e acha que é só vir para oração. E o Senhor dizia que era para começar essas pessoas a tirar essa preguiça e parar de achar que as coisas só do jeito dela, que Deus ele só está aqui na oração. Era para elas começar a orar em casa e ler a Bíblia, porque o Senhor ia começar a cobrar. E algumas pessoas o Senhor apontava. E ele começava a dizer que ele queria que as pessoas começassem a descer mais na presença dele, como ele falou das outras vezes. E ele me mostrava de novo um olho diferente do olho que eu vi ontem. E ele dizia: olha para o portão. Quando eu olhava para o portão, eu via o olho lá fora, só que era um olho diferente. E ele dizia: tu tá vendo? Eu falei bem assim: a todo tempo e a todo instante tem alguém olhando vocês e vocês não sabem.
E era um olho diferente do que eu vi ontem, porque o que eu vi ontem era 2 olhos, o que eu vi hoje era só um, e ele ficava observando as pessoas dentro da oração. Ele dizia: tome cuidado, vigie tudo que você faz, o que você fala. Ele dizia que era para as pessoas continuarem orando, jejuando, pagando o preço. Eu falei bem assim, porque para tudo tem um preço, não é só vir para oração. É isso. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, amém, amados irmãos, que bênção, né? Que experiências lindas. Há mais de um ano atrás o Senhor nos visitou com arrebatamentos. O Senhor nos visitou, né, com a sã doutrina primeiramente, depois Ele confirmou através dos arrebatamentos, e aí nós seguimos, né, orando todas as noites, seguimos em campanhas de oração, seguimos nas vigílias da noite, buscando, clamando ao Senhor para não deixar essa unção passar, para não deixar esse grande avivamento, né, que tem acontecido aqui na Shalom Manaus passar, irmãos. E a cada dia que passa, né, a cada campanha, a cada oração, a cada semana, o Senhor também tem arrebatado pessoas novas. O Senhor tem feito grandes sinais, grandes prodígios, mostrado o profundo, o oculto e o escondido, né? Você viu a experiência do irmão Alexandre, é o irmão que veio de outro estado, né? Veio lá de Porto Alegre, né? E da cidade de Porto Alegre, está aqui conosco e já está tendo experiência com Deus, já foi arrebatado, né? Então, irmãos, é muito lindo, é muito maravilhoso. E talvez, irmãos, essa palavra que eu li aí agora, que ficarão de fora, né, os cães, né, os feiticeiros, aquele que ama, né, que pratica mentira, sabe, amados irmãos? Então a santidade, ela é um nível a ser alcançado a cada dia mais. A santidade é algo que nunca para, então nunca podemos parar de nos santificar, nunca podemos parar de nos consagrar ao Senhor dia por dia, porque se nós quisermos verdadeiramente viver um grande avivamento, se quisermos verdadeiramente viver algo novo da parte de Deus, nós temos que nos santificar, nós temos que nos preparar todos os dias da nossa vida, porque o Senhor, Ele tem sede de nos visitar, o Senhor, Ele tem sede de derramar o seu agir na sua igreja. O que acontece é que muitos de nós não temos força, nem coragem, até mesmo força mesmo, temos que ter um despertar de Deus para fazermos isso, para nós nos consagrar e atingir níveis maiores de unção, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, é um tempo novo, chegou o avivamento verdadeiramente, e nós não temos desperdiçado essa ação do Senhor na vida da igreja. E hoje o nosso maior desafio é transmitir para os irmãos, né? Aonde chegar, aonde alcançar, através de nossos testemunhos, através das nossas lives, possa alcançar a tua vida com esse sobrenatural, da mesma maneira e na proporção e intensidade que Deus tem feito aqui na igreja, Shalom, aqui em Manaus, aqui no nosso meio. Tem sido surpreendente, as pessoas têm vindo de outros estados, elas têm tido experiência também com o Senhor. Isso tem me alegrado muito, já tem pessoas sendo arrebatadas através do canal, pessoas arrebatadas através da live, já tem testemunho no canal, que tudo que Deus prometeu, né, nos arrebatamentos aqui, é como o Senhor tem se revelado, o Senhor está fazendo. Então, irmãos, foi nos confiado uma missão que nós precisamos estar alinhado com o céu para que a vontade do Senhor se cumpra e prevaleça. E estamos muito felizes com as maravilhas do Senhor. Amém, irmãos? Então eu posto essas experiências, eu posto esses testemunhos para que você se incentive, para que você cresça, para que a sua fé seja ativada e você também deseje ter essa mesma unção, você deseje ter essas experiências, porque o agir de Deus começa aí, né? A palavra de Deus diz que Ele opera em nós tanto querer como efetuar. Então começa em você querer.
né? Você desejar, né? Você desejar ardentemente, você desejar mesmo ali, sabe, desesperadamente por algo novo, algo grande de Deus. Então, queridos, é isso que eu sempre fui assim, eu sempre desejei algo grande de Deus, eu sempre, sabe, almejei, sabe, querer coisas grandes do Senhor, coisas espirituais, claro, né, irmãos? Então, o Senhor tem feito isso. Então, se a gente posta isso, se a gente posta essas experiências, é para que a tua fé seja ativada e assim Deus comece a agir na sua vida. Então, irmãos, eu quero encerrar nessa palavra com uma visão que eu tive um tempo atrás, mais ou menos, um pouco menos de um ano atrás, né? Eu já contei aqui nas lives, mas eu vou contar novamente, né? Eu estava orando lá na igreja e o Senhor me mostrava um oleiro, né? Alguém fazendo vaso, né? Aquela roda girando, né? E a mão trabalhando no vaso. De vez em quando aquela mão jogava uma água, né, no vaso e o vaso ficava mole, ele moldava o vaso. E aí eu vi aquela visão e eu falei para o Senhor na minha visão, falei: Senhor, o Senhor está me mostrando que nós somos uns vasos nas tuas mãos, né, Senhor? Aí o Senhor me disse: sim, mas esse não é o significado da visão. Aí o Senhor disse: entenda, essa roda que está girando aí é a oração. Quanto mais você ora, mais a roda gira e aí mais a minha mão trabalha. Se você parar de orar, fica impossível moldar o vaso, sabe? E aí o vaso está orando, eu estou moldando, e aí quando eu vejo que ele está assim, querendo ficar duro, eu pego a água do meu espírito, jogo nele e ele fica mais maleável, ele fica mais fácil de trabalhar, e assim, né, eu vou moldando o vaso segundo a minha vontade. Amém, irmãos? Então é na oração que a tua vitória vai vir. É na oração, na leitura da palavra. A palavra de Deus fala pela oração e pela palavra sois santificado. Amém? Então espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. Espero que essas experiências tenham edificado a tua vida. E eu creio que logo, logo você, né, o seu testemunho vai ser postado aqui no canal também. Em nome de Jesus. Vamos orar, apóstolo? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, obrigado por essas experiências, obrigado por cada ouvinte que aqui está conosco, Pai, que chegou até o momento da oração. Pai, faz, Senhor, como esse oleiro e como esse vaso, Pai, da minha visão, começa a moldar os vasos. Pai, coloca no desejo ardente de orar mais e mais e mais e mais, de ler a Tua palavra mais e mais e mais, de fazer a Tua vontade, de andar na sã doutrina, Senhor, de andar no caminho da verdade, cada dia mais, Senhor, nos ajuda, meu Pai, vai perdoando nossos pecados, perdoando as nossas falhas e vai nos direcionando naquilo que te agrada, Pai, para que essa unção não fique só aqui em Manaus, não fique só lá em Uruaçu, nas igrejas Shalom, não, mas que essa unção ela se espalhe por todo o Brasil e por todo o mundo, e aí, Senhor, que venha um grande avivamento sobre a terra, Pai. Então prepara a tua igreja, prepara teus filhos e cuida de cada um deles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do